Bom, a Lei Geral dos Gases é uma fórmula que vocês já viram lá nas suas aulas de Química do primeiro ano. Só que eu vou explicar de uma maneira para a gente trabalhar nas transformações que a gente viu, da transformação isobárica, isocórica e isotérmica, de uma maneira mais fácil. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai usar só a Lei Geral dos Gases para fazer os cálculos com todas essas transformações. Então qual é a Lei Geral dos Gases? É o PVT Pó-Votó. Pode usar assim essa dicasinha para decorar. PVT Pó-Votó. Pressão final, volume final, temperatura final. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Lembrando que a temperatura é sempre que nem que está em Kelvin, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar aqui para a gente usar para cada transformação que a gente tem, transformação isobárica, isocórica e isotérmica, essa mesma função. Então vamos começar com a transformação isobárica, tá? Na transformação isobárica, que característica importante que a gente tem? Principal, a pressão é constante. Significa que ela não varia. Quando a gente fala que essa pressão é constante, ela não vai variar. Então, eu vou pegar a fórmula lá, o PVT Pó-Votó. E eu vou fazer o quê? Eu vou cortar a pressão, ela não é constante? Eu vou lá e corto a pressão da minha fórmula. Então, sobra só quem? V sobre T, V0 sobre T0. Aí você tem a função relacionada à transformação isobárica, né? Então, basta pegar a Lei Geral dos Gases e cortar a pressão. Se eu for agora pensar na transformação isocórica. Isocórica que tem vários nomes, né? Pode ser também isovolumétrica, ou ainda isométrica, depende muito de qual livro você está usando e da questão, pode ser qualquer um desses três termos. O que tem característica principal nela? O volume constante. Então nessa transformação a gente vai ter o volume constante, tá? Então se eu pegar a função PVT Pó-Votó, se o volume é constante, o que a gente faz? Corta o volume. Cortando o volume ali da função, vai sobrar só quem? P sobre T, P0 sobre T0. Então, é a função relacionada a ela. Precisei decorar essa e essa? Não. Até então, só usei essa. Lembre, se a pressão é constante, eu vou lá e corto a pressão da fórmula. Se o volume é constante, eu corto o volume da fórmula. Se a temperatura for constante, eu corto a temperatura da fórmula, usando sempre PVT Pó-Votó. Pressão, volume e temperatura final, pressão, volume e temperatura inicial. Aí agora, se a gente tiver a última transformação, que é a transformação isotérmica. Nessa transformação isotérmica, qual a principal característica? Temperatura constante. Então, a temperatura é constante aqui. É só pegar a função PVT Pó-Votó. E corto quem? Temperatura. Cortando a temperatura, a gente vai ter só PV, PV0, V0. Então, também está aqui a função. Então, deu para chegar aqui nessa função usando só a Lei Geral dos Gases, né? Então, se for a transformação isobárica, pressão constante, eu corto pressão. Se for a transformação isocórica, né, volume constante, eu vou lá e corto o volume. E se for transformação isotérmica, a temperatura é constante, eu vou lá e corto a temperatura. Não tem errada, usando sempre essa mesma função para todas as transformações. Vai dar certo para vocês e fica mais fácil para a gente entender depois, tá? Então vamos a dois exemplos aqui agora. Ele diz o seguinte: um automóvel contém ar sob pressão de 3 atm. Então a gente já tem a pressão inicial ali, 3 atm. 3 atm significam 3 atmosferas, né? A temperatura de 7 graus Celsius. Pessoal, lembre de uma coisa. A temperatura, quando a gente está falando em gases e for falar em termodinâmica, ela tem que estar em Kelvin. Então, precisa se transformar. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, eu somo mais 273. Tá? Somando mais 273, a gente passa para 280 Kelvin. Tem que estar na escala absoluta de temperatura, senão vai dar errado. Após uma viagem de 72 km, verifica-se que a temperatura do pneu atinge 47 graus Celsius. Então aqui a gente tem 47 graus Celsius. Também vou precisar transformar
mais 273. Somando aqui, a gente vai ter aqui 320 Kelvin. Continuando. Considerando o ar um gás ideal e desprezando a variação do volume, quando ele fala para desprezar a variação do volume, eu estou dizendo que o volume é constante, tá? Eu estou dizendo aqui que o volume vai ser constante. A pressão do ar nessa nova condição vale em atmosferas, então ele quer a pressão final nesse gás. Então vamos pegar lá a função PVT por Votó. PVT por Votó. Se aqui a gente tem volume constante, então eu corto o volume. A pressão vai ser igual a 3 dividido pela temperatura, e no caso aqui, vamos lá. Preste atenção, eu peguei pressão inicial e não coloquei aqui, não tem problema, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o resultado, certo? O importante é que você coloque sempre do mesmo lado o valor associado. Por exemplo, peguei a pressão inicial aqui e também vou colocar a temperatura inicial aqui embaixo, 280. Do outro lado, quem é a pressão final? A gente vai achar. Quem é a temperatura final? 320. Multiplica cruzado aqui. Pressão vai ser igual, vamos lá. Pressão vezes 280, 280P. 3 vezes 330 vai dar 960. P vai ser igual 960 dividido por 280. Esse valor ele vai dar um valor aproximado de 3,42 atm. Tá? Essa seria a resposta do primeiro exemplo, então não tem errada. Lembre, observe sempre a temperatura, ela tem que estar em Kelvin, e observe que tipo de transformação eu tenho. Vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2 aqui eu tenho um gráfico. O gráfico representa a transformação AB sofrida por um gás perfeito. Então, se você observar aqui, no eixo Y eu tenho pressão e no eixo X eu tenho volume. Então, eu tenho um gráfico de pressão versus volume. O que é que está faltando aqui? A temperatura. Então, a gente sempre vai olhar isso aqui. Se está faltando a temperatura, indica a tipo de transformação que eu vou ter. Como assim? Se falta a temperatura é porque a temperatura é constante. Então, se ela é constante, eu tenho obrigatoriamente uma transformação isotérmica. Eu tenho uma transformação isotérmica aqui. Se faltasse volume, se fosse um gráfico de pressão versus temperatura, faltasse volume, era uma transformação isocórica e assim sucessivamente. Então, qual o tipo de transformação que o gás está sofrendo? Eu já sei de cara que é uma transformação isotérmica. Tá? Agora ele quer que você determine a pressão PA. Então, se é uma transformação isotérmica, PVT por Votó. Bom, corto temperatura, já que a transformação é isotérmica, sobra só PV, PV0, V0. Então, vamos lá. PA aqui, tanto faz também como eu comentei com você, a ordem, desde que eu pego o valor exato, PA vezes 200. Do outro lado, 1 vezes 600. PA vezes 200 vai ser igual a 600. Tá, multiplicando, vai passar para lá dividindo. 600 dividido por 200 vai ser igual a 3 atm. Tá aí a resposta do segundo exemplo.